Fala pessoal, olha o professor aqui mais uma vez e hoje eu vou trazer uma atividade sobre folclore. Por que, que eu estou trazendo a questão do folclore? Porque nesse mês de agosto nós tivemos o Dia do Folclore. Por acaso vocês sabem? Quem não. Vamos lá, é a primeira pergunta de hoje. Qual foi o dia do folclore? Tá? Mas isso é mais para o final do vídeo. Primeiro de tudo, o que é folclore, gente? O que é o folclore? Folclore, principalmente folclore brasileiro, é a mesma coisa a gente falar cultura popular brasileira. Significa que toda cultura é o folclore? Não. Mas o folclore é uma das partes mais importantes da cultura brasileira. O folclore do Brasil é uma coisa extremamente rica. Para vocês terem uma ideia, o nosso folclore começou unindo, digamos, os folclores africano, português, indígena. Esse foi o início do nosso folclore. Só que ele se diversificou tanto que ele se tornou o folclore brasileiro. O folclore brasileiro é um dos maiores e mais ricos do planeta. E ele é extremamente estudado. Não só aqui, no mundo todo. Na verdade, é um estudo extremamente internacionalizado. E ele é muito importante para o Brasil. Por quê? Ele é identidade cultural, a existência dele é uma das coisas que marca a grande diferença que nós temos entre as regiões do nosso país, região norte, região nordeste, região sudeste, região sul e centro-oeste. O folclore é extremamente típico de cada região, tá? E ele também tem uma coisa importantíssima na economia do país. A questão do folclore, ele realmente gera renda, gera emprego. É muito importante a questão disso. Mas eu falei muito sobre o folclore agora, dei uma explicação rápida sobre, digamos assim, a etimologia da palavra. Mas vocês sabem exatamente o que é folclore? Vocês acham que folclore é apenas as lendas, a lenda do Saci Pererê, a lenda do lobisomem? Vocês acham que é isso? Se vocês acham que é isso, vamos nos surpreender. Preste atenção no que eu vou falar a partir de agora. Normalmente se tem a impressão que o folclore é aquilo, são aqueles personagens fantásticos, o boitatá, a cobra d'água, a Iara. Mas não, gente. Isso daí é uma parte do folclore. O folclore brasileiro é extremamente mais rico e tem muito mais coisas do que vocês podem imaginar. Vocês querem ter uma ideia? Eu falei que o folclore é um sinônimo de cultura brasileira, não é? Pois é. Então vamos lá. O que é folclore? Música e dança são folclore. Nem toda música, nem toda dança. Mas, por exemplo, samba, frevo, quadrilha. Não, quadrilha que eu tô falando não é bandidagem, não. Eu tô falando de quadrilha, aquela que a gente dança na festa junina. A famosa ciranda. Quem nunca dançou? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Isso daí é parte do folclore. Isso daí é cultura popular brasileira. Que outra coisa? Festas e encenações. Carnaval. Carnaval, o maior espetáculo da Terra. É uma típica festa popular brasileira. Então ela é parte do folclore. Festa junina, talvez a segunda grande festa brasileira. Ela é folclore. Também tem encenações. Quem não conhece a famosa encenação da Paixão de Cristo, que tem no Nordeste, quando você tem na época da Semana Santa? Pois é, isso é uma parte da cultura brasileira. E não é só isso. Nós temos a questão da linguagem. Sabe aquelas adivinhas? Por exemplo, o que é o que é? Cai em pé, corre deitado. É a chuva. Isso é uma adivinha. Isso é folclore brasileiro. Trava-línguas. Quando a gente fala três tigres tristes, isso é parte da cultura brasileira, isso é folclore. Quando a gente faz uma piada, muitas das piadas são folclore. Que é uma outra coisa engraçada que é folclore? Aquelas frases de para-choque de caminhão que a gente ri tanto.
Por exemplo, nasci pelado, careca e sem dente. Tudo que vier a partir de agora é lucro. Isso é parte do nosso folclore. Também tem, claro, não vamos esquecer das famosas lendas e mitos que a gente já conhece. A primeira coisa que vem na nossa cabeça. Isso é folclore, lógico, mas também é culinária. Se a cultura popular brasileira é folclore, poxa, então como é que você vai dizer que não? Você chegar no norte e pedir um famoso prato, um peixe assado, um prato típico da região. É claro que você está falando de folclore. Se você chegar no Nordeste e comer aquela canjiquinha especial nordestina, você está falando de folclore. Você chegar no Centro-Oeste e pedir uma galinhada, ou então tomar uma erva mate, nós estamos falando de pratos típicos da região, folclore. No Sudeste, feijoada, o doce de leite mineiro, como você vai dizer que não é? Se você pegar aquele churrasco gaúcho, o churrasco lá do sul, você tomar um chimarrão, são pratos típicos, então isso é folclore. Não só isso, você também tem aquela questão, nós temos aquela questão também das crenças, superstições. Por exemplo, passar por debaixo da escada dá azar. Isso é uma superstição. Isso é popular. Isso é o quê? Folclore. A gente acredita, a gente pode ter uma crença também. A gente tem aquela crença de que, tipo, sei lá, se você virar o chinelo ao contrário, você vai ter azar, alguém vai morrer. Essas coisas são tudo folclore, gente. E para finalizar, os exemplos folclóricos, tem muito mais, eu estou simplificando. O artesanato. Artesanato também é uma grande parte do folclore. Imagina aquelas panelas de barro. Você já deve ter visto aquelas panelas pretas antigas de barro. Isso é folclore, gente. A criação daquilo. Sabe aquelas pessoas que fazem tapioca que vocês veem na rua? Que ficam esfregando, que ficam ralando a mandioca para fazer? Gente, folclore puro, porque isso é típico daqui, é típico do Brasil. Claro, não é só do Brasil, mas isso é uma parte da nossa cultura. O nosso folclore é extremamente rico, é muito grande, você tem muitas coisas que são folclore. Porque eu vou repetir para fixar na cabeça. Folclore brasileiro é sinônimo de cultura popular brasileira. Então, se vocês pegarem essas coisas, vocês vão entender o que é o folclore. O folclore não é apenas, repito, aquelas lendas e mitos. O folclore é muito mais, é cultura. Tudo isso é cultura. Mas é claro que eu não vou passar aqui uma aula inteira, vou passar 2 horas falando e não vou estar falando tudo. Então vou me focar em algumas coisas. E vou focar principalmente na parte de culinária, na parte de festas e na parte das lendas. Certo? Então vamos começar com uma? O que vocês preferem? Vamos começar por festas? Preste atenção nas festas, então. Vamos lá, gente. Falando sobre um pouquinho sobre festas, nós podemos falar, claro, não podemos deixar de falar do carnaval. O que é o carnaval? Primeiro, vocês sabem quando surgiu o carnaval? O carnaval surgiu ano passado? Surgiu quando começaram as escolas de samba? Não. O carnaval começou, tem tempo. A origem do carnaval, na verdade, é 6.000 anos atrás. 6.000 anos, lá no Egito. Começou quando você comemorava a colheita. E quando isso daí veio, claro, isso daí é uma origem, isso é origem, tá, gente? É claro que não é o carnaval que a gente conhece, mas era uma festa muito grande onde você comemorava que a colheita vinha, tá? Agora, isso foi passando ao longo dos anos para vários países, vários impérios, e lá para 1640, já o Brasil aqui, nós tínhamos uma festa chamada Entrudo. O que era essa festa? Essa festa aí, você comemorava a liberdade, fazia tudo, mas no final das contas era sempre uma festa que terminava em briga. Era violento, muito violento. Então chegou uma época que falaram, olha, não pode ter essa festa. Mas a gente sabe como é que funciona. Festas não adianta você mandar acabar, que as festas não acabam. Então, ela continuou. Era sempre escondida. E quando chegou lá mais ou menos
Em 1840, aliás não, aliás antes, já na época ali de Dom João IV, aula de história, hein? Na época de Dom João IV, você já estava começando a ter, porque as elites faziam isso, tá? Eles começavam a fazer suas próprias festas. Mas lá em 1840, o carnaval começou a ser oficializado no Brasil, especificamente no Rio, porque começou a ter o primeiro baile de máscaras. Sabia disso? Começaram a ter os bailes de máscaras. E aí começou. E mais ou menos uns 10 a 20 anos depois começou a ir para a rua. Começava a ter os famosos desfiles. E aí foi chegando, foi evoluindo, evoluindo, até chegar ao nosso carnaval. Né? Aquela escola de samba e tudo mais. Agora pensa bem, carnaval é sinônimo de samba? Carnaval não é sinônimo de samba. O samba faz parte do carnaval. Mas vocês têm o carnaval por aí. Você tem o carnaval no Nordeste, tem outros ritmos. Você vê o axé, você vê o frevo, você vê no Norte outras danças, como o carimbó. Você tem muitas outras coisas. Você tem uma infinidade. E outra coisa, quando você tem aqui, por exemplo, você vê um bloco de rua, você não necessariamente está sambando, você está dançando. Você tem bloco que toca de tudo. Tem bloco que toca funk. E aquilo ali é carnaval. Você sabe que é carnaval. Então, o carnaval você vê que como é uma festa extremamente complexa e que tem todos os ritmos musicais. Então, você não pode falar que o carnaval é samba. Você tem samba no carnaval, mas não é a mesma coisa você falar. Carnaval é a mesma coisa de samba. Tá? Outra grande festa que nós temos que destacar é a festa junina. É, a nossa grande festa junina. Esse ano a gente não pôde comemorar muito por causa da pandemia, né? Mas sempre a gente tem. E o que a gente faz nessa festa? A gente come, né? Tem umas comidas diferentes, você tem umas brincadeiras diferentes, você dança você dança danças específicas, você enfeita tudo. Tá percebendo alguma coisa? É uma festa complexa. E é uma festa típica. Porque a festa junina aqui no Rio não é a mesma festa junina que você tem em São Paulo, por exemplo. São festas diferentes. Mas no final das contas, elas têm a mesma função. O que a festa junina fazia? Qual é a função da festa junina? Teoricamente, você está comemorando os santos, né? Santo Antônio, São João e São Pedro. Não é verdade? Vocês estão vendo aí algumas imagens de algumas festas juninas, uma coisa assim. Mas é isso. Agora só tem uma pergunta. Se a festa é uma festa especificamente para Santos, por que ela foi tão famosa? Por quê? Porque quando ela começou, vocês sabiam que era mais ou menos na época da colheita dos grãos? Milho, feijão, amendoim. E aí é o seguinte, como era uma coisa muito boa, normalmente vem, nossa, deu uma safra tão boa. Então você fala, olha, isso é uma bênção, vamos comemorar. Como a gente vai comemorar? A gente vai comemorar dançando, vai comemorar cantando, e vai ter que ter muita comida. Já que a gente conseguiu muita comida, vai ter muita comida. Estão vendo aí, continuam vendo mais imagens aí, né? E tá. E aí você vem, com o tempo você vai tendo a incorporação de alguns ritmos, algumas danças. Por exemplo, a quadrilha. A quadrilha é bem interessante, que a quadrilha, na verdade, vem da França, você sabia disso? Pois é só uma curiosidade. Mas você tem a quadrilha, aí você acende o fogo, a fogueira, e a fogueira, para quem não sabe, é para celebrar o nascimento de São João. E aí a gente pula a fogueira para dar sorte. Você solta balões e balões no ar para chegar aos seus pedido aos céus, para chegar aos santos. A gente come bolo, bolo de fubá, pamonha, quentão, tem muita pipoca, salsichão, e a gente vai fazendo isso. E a festa junina, lá para 1930, é que foi disseminada aqui no Brasil, tá? Foi uma ideia nacionalista que passou tudo isso aqui. E até hoje nós temos uma grande festa, a grande festa caipira, que a gente chama, né? E agora, já que nós falamos sobre comida,
Vamos falar um pouquinho de comida? As comidas típicas do Brasil? Dá uma olhada. Bom, gente, como eu já falei, folclore tem de tudo. E a culinária também é folclore, porque você tem a questão de pratos típicos. Uma coisa bastante interessante é que qual é a culinária do Brasil? A culinária do Brasil é muito específica, muito original. E, na verdade, é uma fusão de um monte de coisa. Você tem por exemplo, quando chegaram aqui os portugueses, trouxeram algumas coisas. Um exemplo um prato que os portugueses trouxeram foi o cozido. O cozido é uma coisa. Buchada era uma coisa portuguesa. E aí vem trazendo um monte de coisa. Trouxeram o coco, trouxeram a manga, canela, muitas coisas eles trouxeram para cá. E aí começa a se juntar. Só que aqui você tinha o feijão verde, o feijão preto, aliás, e foi misturando. Então você começa a colocar o cozido, feijão no cozido. Aí você muda. Aí você coloca uma carne salgada. Você coloca farinha de mandioca. Você colocou verdura. O que você começou a criar naquele cozido? Você transformou em, olha aí o que é? Feijoada, exatamente. Você criou a feijoada. E aí tem um detalhe. Se eles não conheciam isso, como é que eles fizeram? Eles trouxeram, por exemplo, eles pegaram dos índios a farinha de mandioca. Não é? O milho também era questão dos indígenas. Tá bom? Dos índios, você traz muita coisa. Você trouxe a paçoca, você fez muitos alimentos preparados em folhas, vulgo a pamonha, por exemplo. E aí começaram também a trazer dos negros, porque infelizmente eram os escravos, isso é um momento terrível na nossa história, trouxeram também o dendê, pimenta malagueta, inhame, o caruru veio deles, tá? E aí você, com essa mescla toda, você criou uma culinária específica, tá? Olha aí que eu estou mostrando também, essa imagem do Brasil. Vocês estão vendo que essa imagem do Brasil tem uma infinidade de pratos, né? Então você está vendo que o Brasil é bem diferente. Nós já sabemos disso. Nós sabemos que cada região brasileira tem alguns pratos. Por exemplo, o norte, você é focado em peixe, tá? Mandioca, frutos, é o foco da culinária do norte. Se você quer ir para lá, por exemplo, você tem um prato muito conhecido chamado pato no tucupi. Você tem tambaqui também, que é um peixe assado na brasa, tá? São pratos típicos da região norte. Se nós formos para a região nordeste, aí a gente vai começar a ver aqueles pratos mais conhecidos, entre aspas, da gente aqui. Você tem a dobradinha, você tem a carne de sol, pamonha, munguzá, cuscuz, milho cozido, acarajé, vatapá, pé de moleque, arroz doce, tudo isso é nordestino, tá? Tudo vem de lá. Modéstia à parte, os nordestinos sabem que tem uma culinária muito boa, né? Se a gente vier aqui pro Sudeste, o que a gente vai ver? Feijoada. Ali em Minas, a gente vai ver o quê? Queijo, queijinho mineiro. Nossa senhora, quem que não gosta de queijinho mineiro? A goiabada cascão, é tipicamente. E o tutu mineiro, o próprio nome diz, tutu a mineira. Você também tem lá no Espírito Santo a muqueca capixaba, né? É uma muqueca muito conhecida e tem gente que gosta muito. E o cuscuz paulista. O cuscuz paulista é uma das coisas mais populares lá em São Paulo. Falando do Centro-Oeste nós temos a questão muito de carne, peixe de água doce, né? Por exemplo, galinhada, talvez seja mais conhecida de lá. Você tem a erva mate. Você tem fruta também específica, que é o pequi. Pequi é uma fruta muito conhecida. Quem vai para o Centro-Oeste vai comer pequi uma vez. Tá? E, finalmente, a região sul. O que é a região sul nós temos? O famoso churrasco. Churrasco gaúcho, acho que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar. É o prato. Basicamente, um prato exclusivo do sul. Tá? E você também tem um prato que é o carreteiro e o chimarrão. Tá?
São pratos também muito típicos. Agora, é claro que na nossa culinária foram introduzidas outras coisas também. Você tem o macarrão e a pizza, que são muito conhecidos na nossa culinária, mas eles não fazem parte do nosso folclore, tá, gente? Eles são alimentos que foram importados para cá. Tá? E para finalizar, falando um pouquinho básico do folclore, vamos falar sobre o que vocês mais conhecem e provavelmente vocês estão mais esperando. Lendas e mitos. Dá uma olhada. Bom, falando um pouquinho de lendas e mitos, que é o que mais conhecido para todos sobre o nosso folclore. Eu não vou aqui perder tempo, até enchendo a paciência de vocês, dizendo sobre lendas que vocês provavelmente já conhecem. Eu não preciso falar de lobisomem, não preciso falar do Saci Pererê, não preciso falar da Iara, isso daí vocês já conhecem. Então eu vou trazer aqui apenas umas lendas. Vou trazer para vocês só três lendas, três personagens que vocês provavelmente não conhecem. São lendas distintas para vocês entenderem como é rico o nosso folclore. Inclusive, eu estou trazendo esse para vocês verem que o folclore brasileiro tem muito mais coisas que a gente pensa. Tá? O primeiro ser fantástico que vocês não devem conhecer é o capelobo. O que é capelobo? Capelobo, vou simplificar para vocês. É como se fosse o lobisomem indígena. Tá? O que os indígenas entendem como lobisomem. A gente conhece aquele ser que vira lobo, mas não é isso. Tá? O capelobo não tem nada a ver com isso. O capelobo seria um ser que tem corpo de homem, teria um focinho de tamanduá e pés de girafa. Não, não riam. Isso é. Ou para os indígenas, você falar um lobisomem, ele vai rir de você. Então não tem que rir. Tá? E o que esse ser faz? Ele toda noite, ele só anda à noite e ele quer comer. Ele vai se alimentar à noite. Tá? E essa lenda é que ele fica lá por volta do rio Xingu. Tá? E o que ele come? Ele come cabeça de cão, cabeça de gato, recém-nascido. Tá? E ele também tem uma questão. Ele bebe sangue. Ele bebe sangue de seres humanos e de animais. Tá? E como toda criatura assim, ele não pode ser morto de qualquer maneira. Como é que você pode matar um capeludo? Somente dando um tiro ou uma flechada na região do umbigo. Esse é o capeludo. Como eu disse, esse é uma lenda bem incomum. Provavelmente, poucos de vocês devem ter ouvido falar de capeludo. Agora vamos falar sobre uma lenda um pouco cruel, porque também é importante mostrar para vocês que você não tem lendas apenas bonitinhas, engraçadinhas, como o Saci Pererê, como o Curupira, não. Você tem lendas mais perigosas. E a lenda, por exemplo, que eu vou falar para vocês agora é o chamado Porco Seco. Tá? O Porco Seco, como eu disse, é uma lenda de terror. Era um homem cruel, era um homem muito mau, que batia na própria mãe. Batia muito. Quando ele morreu, ninguém aceitou ele. Ele foi rejeitado tudo. Nem a terra aceitou ele. Quando ele foi enterrado, a terra cuspiu ele de volta. E ele não morria. Então ele virou um tipo de morto-vivo. Tá? E o que ele faz? Ele anda por aí, ainda, com o corpo apodrecendo, fazendo mal para quem ele encontra. Ele é mau e se você encontrar, ele vai te atacar sem motivo nenhum. Tá? E aquele negócio, ele é imortal. Já está morto e não está vivo ao mesmo tempo. Então, é uma lenda, assim, é bem complicado, porque vocês estão vendo que é uma lenda de terror. E tem uma lenda também que vocês nunca pararam para pensar. Algum nomes de alguns alimentos. Por que determinados alimentos têm determinado nome? Uma delas é a lenda de mandioca. Mandioca, a comida, mandioca.
aipim, mandioca, dependendo da região, você chama de um nome diferente. Mas a mandioca é o seguinte: o que acontece? A filha de um cacique, tá? Teve uma filhinha. Essa filhinha se chamava Mandi, tá? É, essa, essa, essa criança era muito branca, muito bonitinha. Por que, que ela era tão branquinha? Porque ela, na verdade, era filha da filha do cacique e um jovem branco que desceu da lua. Ele simplesmente desceu da lua e se casou com a filha do cacique. Depois que ela teve o filho, ele desapareceu, tá? Ele simplesmente desapareceu. E essa menina era tão bonitinha, chamada de Mandy, era amada muito pela mãe. Só que o que acontece? Infelizmente, ela adoeceu e morreu. Ainda bebezinha, morreu. E aí a mãe ficou muito triste, porque ela foi enterrada. E aí o que ela fazia? Todos os dias ela ia lá e o leite que saía do próprio seio da mãe, ela fazia pingar em cima da sepultura da filhinha. E aí fez isso por muito tempo, muito tempo, muito tempo. E um dia brotou um arbusto. A mãe achando, nossa, que coisa estranha. O que será que aconteceu? Será que minha filha está renascendo com uma planta? Ela cavou a terra e encontrou uma raiz branca, assim, que quando você raspava, tinha um cheiro bom. Ela falou, nossa, que bom, é a minha filha que voltou. E o que acontece? Essa pequena Mandy, ela foi enterrada dentro da oca, porque era o costume, quando morria, você enterrava dentro da oca. Então, Mandy foi enterrada dentro da oca. Mandioca. Virou a palavra mandioca. É uma lenda indígena, é parte do nosso folclore. Por isso que mandioca tem esse nome. É interessante, né? Esse tipo de coisa. E então eu acabei de mostrar para vocês que o folclore é um pouco mais complexo do que a gente pensa. E eu falei só de 3 itens. Eu falei sobre as festas, eu falei sobre a culinária e falei sobre lendas e mitos, tá? Eu poderia passar aqui horas e horas a fim falando sobre o folclore. Podia abordar a questão do artesanato, dos trabalhinhos, mas não vou fazer isso não. Vou parar por aqui, tá? Mais informações, se vocês quiserem, eu vou deixar depois links para vocês. Eu posto alguma coisa lá no canal para vocês verem, tá? E, e é isso. Vou parar por aqui. Vou apenas fazer umas atividades para vocês, até para o vídeo não ficar muito grande. Então, preste atenção aí para as nossas atividades para finalizar. Nada muito complexo, só para vocês verem como é que é. Acompanhe. Bom, gente, vamos lá. Somente 2 atividades hoje, bem rapidinho. Atividade 1. Vocês estão vendo aí uma cruzadinha com algumas dicas. Essa cruzadinha refere-se a tudo que nós falamos sobre folclore hoje. Então, para responder, vocês vão ter que ter a informação que vocês obtiveram na aula e uma outra atividade e um outro conhecimento que já é comum, vocês já sabem com certeza. Tá? Resolva a cruzadinha e me mostrem aí. Atividade 2. Essa segunda atividade é uma coisa bem mais simples. Na verdade, é uma curiosidade. Eu quero que vocês me digam alguma coisa sobre o folclore que vocês conheçam que não foi dito nessa aula aqui. Vocês podem falar de artesanato, pode falar de culinária, vocês podem falar o que for, mas tem que ser necessariamente alguma coisa que não foi dita nem na aula, nem nos exercícios. Bom, gente, era isso que tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham enriquecido um pouquinho mais o conhecimento de vocês sobre folclore. E por hoje ficamos por aqui. Preste atenção. O professor agora já tem o canal no YouTube e já tem um já tem o número de WhatsApp. Eu estou disponibilizando o número do meu WhatsApp aí, que a gente vai poder se comunicar de maneira mais fácil, tá? Ele vai aparecer aqui no final do vídeo. No mais, um grande abraço para todo mundo. Fica todo mundo com Deus
ótima semana. Fui!